Bom dia, boa tarde, excelente dia para todos nós, para você que vai ver esse vídeo, onde você estiver, que o Espírito Santo de Deus te alcance, toque do alto da cabeça à planta dos pés, te revigore, te restaure, e que você, em nome de Jesus, tenha paz, saúde, prosperidade aí na sua casa. Estou meditando aqui, quando nós temos um chamado, quando, independente do local que nós fomos criados, situações, lugares que não são bons, mas se você não quiser se corromper, você se mantém íntegro, independente do lugar que você seja criado. E aqui vou falar sobre um personagem que era herdeiro, né? Era herdeiro do trono, mas que, devido à circunstância da vida, por um momento ele teve que fugir, né? Não ele pessoalmente, teve que ser a ama que o levasse, né? Para não ser destruído. Foi quando aquela passagem que os reis, né? Que o Saul, juntamente com o pai do Mefimosete, foi morto, né? O Jonathan, só que o Jonathan fez uma aliança com o Davi, né? E depois de muito lá, já o Davi já ungido rei, já exercendo a função, se lembrou e falou, veio a lembrança e procurou saber se ainda existia da descendência do Saul alguém que ele pudesse cumprir a aliança que havia feito. E foi citado que havia sim alguém, e esse alguém era Mefimosete. Mas o que eu quero citar nessa passagem é: se nós não quisermos ajuda e não assumirmos, não adianta, porque vai vir pessoas até nós, vai oferecer a mão, mas se a pessoa não disser eis-me aqui, nada feito, né? Então essa passagem foi no segundo Samuel, capítulo 9, versículo... Aqui eu vou ler o versículo 1, né? 9:1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: seu servo. 3. E disse o rei: não há alguém ainda, algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse ao rei: ainda há um filho de Jonathan aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então, Lodebar, ele vivia nesse local, já havia crescido, né? Vivia nesse local, Lodebar, só que Lodebar era um lugar de miséria, era um lugar de discriminação, e ele vivia lá. Então, o Davi mandou chamá-lo. E no versículo 5 está falando: então mandou o rei Davi, tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. 6. E vindo Mefimosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefimosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Então, quando o Mefimosete soube que o rei estava procurando, com todos os temores que ele teve, contudo, ele não continuou se escondendo, ele com medo do que poderia acontecer, mas ele foi até o rei para ver, para saber o que o rei desejava, né? E o que acontece? Ele morava nesse Lodebar. Quantos ungidos, quantas pessoas, quantos
Quantos de nós estamos em Lodebar, moramos em lugares discriminados, lugares perigosos, lugares assim que não é para um filho estar, não é para o filho estar. E alguém usado por Deus ou uma situação vai até nós, nos convida a sair dessa situação, desse lugar, mas nós não tomamos a atitude que o Mefibosete tomou. Quando ele soube, ele foi. No 6 está dizendo, e vindo Mefibosete, filho de Jonatã, a Saul. O que ele fez? Ele se prostrou, ele se inclinou e ele disse, eis aqui teu servo. Então, muitas das vezes, muitos por esse mundo, nos obscuros, lugares obscuros, estão em Lodebar. Lugares obscuros já é no Lodebar. Aí a bênção chega até essa pessoa, a oportunidade, mas essa pessoa não quer sair, não se prostrou ali, não vai averiguar. Aqui o rei estava chamando. Quantas pessoas estão em Lodebar que o rei está chamando, que o rei envia pessoas lá até Lodebar, convida para sair de lá, numa vida de vício, de prostituição que essa pessoa está, uma vida de situação, N situações que não é para um ser humano estar. Aí os enviados do rei vai até lá, chega em Lodebar, conversa com essa pessoa, oferece a oportunidade e essa pessoa diz, não quero. Não, essa pessoa não se levanta, são poucos que falam, eu quero, eis-me aqui, vou seguir, eu vou receber essa ajuda. Tem pessoas que estão com feridas fisicamente mesmo, mas usa aquela ferida para tirar algum proveito e vem a oportunidade dessa ferida ser curada, ser tratada, e nós, enviados por Deus, vamos lá, fazemos um convite para essa pessoa ir a tal lugar, um hospital, e começar um tratamento, essa pessoa, não quero, não vou. Continue em Lodebar. Então, aqui o Lodebar é um lugar que não é para filho, ninguém tá. Tem pessoas que estão lá, mas quando vai o chamado do rei, ela aceita sair. Outras não, eu não vou sair daqui. Até é tão interessante, me veio à memória agora, uma passagem que é tipo uma descrição, uma fábula, algo assim, não estou sabendo me expressar a palavra exata. Então diz que tinha um campo muito grande, ainda tinha pastagem, tinha 2 cavalos. 2 cavalos. Já não estavam tão bonitos porque a pastagem tinha, mas eram 2 e estavam ali, desesperançosos, comendo. Nisso veio a comitiva do rei, a carruagem do rei, todos aqueles cavalos marchando em sintonia, todo obedecendo ordem de direção ali, tudo sincronizado, bem disciplinados. Veio a carruagem. A carruagem parou em frente àquele campo. Os 2 cavalinhos lá, olhou. Aí saltou da carruagem o rei e foi lá e fez um convite para os cavalos. Fez uma proposta. E os cavalos olharam, mas ficaram encantados em ver aquela comitiva, aqueles cavalos tudo marchando igual, robusto, bem cuidado, perfumado. Eles serviam o rei. Aí o rei fez o convite. A proposta, se eles não queriam acompanhar até o palácio, ficar sob cuidados dos professores durante um tempo, aprendendo, sendo disciplinados, para fazer parte da comitiva do rei. Que daqui a pouco, durante um ano, estariam prontos para estar igual aqueles cavalos que estavam ali, todos sincronizados, todos arrumadinhos. Aí
um dos cavalos que estava mais fortezinho olhou aquele campo muito grande, verde. Aí falou, não, mas o que nós temos que fazer? Não, tem que ir, aí tem que ficar debaixo da disciplina do rei, acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho frio, comer no horário, ser disciplinado, né? Aquela coisa toda. Aí ele olhou aquele campo todinho, falou, não, vou continuar aqui. Não quero ir, não. Tem que ficar embaixo de ordens, disciplinas. O outro, que estava mais magrinho, olhou as perninhas assim, já secas, falou, eu vou. Aceitou e foi. A comitiva colocou ele lá na carruagem e foi embora. Foi embora, passou um ano ele sendo disciplinado, horários, acordava 3 horas da manhã e vamos, vai tomar banho agora, vai, disciplinado, comida lá que o rei mandava dar, disciplinado. Um ano, ele estava preparado para fazer parte da comitiva do rei. Aí ele recebeu lá a medalha dele e foi. Só que durante esse um ano, aquele campo secou. Tinha menos verdinho lá para comer. Aquele cavalo que um dia estava um pouquinho mais forte, estava fraquinho. Caçando uma plantinha ali para comer, estava difícil. De repente, olha ao longe, vem a carruagem do rei. Ele ficou esperto, olhando, quando viu o amigo que pastava com ele. Pastava e bonito, na sincronia. A carruagem parou. Aí ele parou, deu uma olhadinha assim, mas continuou. O cavalo começou, da maneira dele lá, não, volte aqui, eu quero acompanhar, eu quero fazer parte da comitiva do rei. Já era tarde, a oportunidade tinha passado. Então, é isso que muitas pessoas estão fazendo. Estão em Lodebar, cidade de miséria, cidade de discriminação, cidade que não tem bênção nenhuma ali. Vem a comitiva do rei, vai até aquele local, oferece que venhamos a fazer parte da comitiva do rei. Só que para isso a gente tem que se preparar, ser disciplinado, acordar 3, 4 horas da manhã, obedecer em tudo, ser disciplinado ali, uma disciplina rigorosa, militar. Mas nós pensamos, não, é difícil, aqui eu ainda tenho um campo, ainda tenho uma plantinha aqui com uma folhinha para me mastigar, eu não vou fazer parte, eu quero ficar. Aquele que foi, depois de um ano, ele fazia parte da comitiva do rei. É a mesma coisa que o Mefibosete. O rei mandou chamá-lo, ele temeu, só que ele viveu até aquele dia em Lodebar, miséria, fome, discriminação. Ele tinha família, tinha dia que ele não tinha como nem atender a família. Quando chegou a comitiva do rei, falou, o rei está te chamando. Ele, mais que rápido, foi lá. Está falando aqui. Então, no 5, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Foi lá. E quando ele veio no 6, ele se inclinou e disse a Davi. Ele disse, Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Aí o Davi no 7 fala, não temas, explicou que seria restituído tudo que havia sido perdido dele, do pai, do avô. Falou que ele, a partir daquele dia, ia comer à mesa do rei. Que os outros iam ter da terra, mas tudo foi restituído. Mas por que foi restituído? Porque ele não aceitou continuar em Lodebar. Ele resolveu sair e ir até ao rei. Hoje, o convite é, saia de Lodebar e vá, aceite o convite do rei, que ele te faz nessa manhã, nessa tarde. O rei está te chamando. O rei quer restituir a tua terra, restituir a tua família. Mas para isso tem que sair de Lodebar. Saia de Lodebar hoje. Que Deus abençoe.